E para você que usa suplemento ou precisa utilizar suplemento e está buscando qualidade com sabor, tá? E não só suplemento, né? Aqueles snackzinhos saudáveis, proteicos, que você quer comer um docinho sem furar a dieta, a gente tem a marca ideal para você, que é a Mais Mu. E esse aqui é o meu snack favorito. As melhores barrinhas de proteína do mercado. É isso aí, uma marca que a gente já consome há quase 10 anos e a gente tem aqui um cupom especial para vocês. Entra lá no site lojamaismu.com.br e usa nosso cupom Comer Treinar Amar com 10% de desconto em todo o site. E os links estão aqui embaixo. Valeu! Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do CTA Cast, o podcast do Comer, Treinar e Amar, onde a gente se aprofunda em assuntos relacionados à saúde, bem-estar, qualidade de vida, autoestima. E hoje a gente está com uma convidada super especial aqui, nossa amiga de longa data, que conhecemos no CrossFit, a Ju Justo. Seja muito bem-vinda, Ju. É um prazer estar aqui com vocês, fiquei muito feliz pelo convite, ainda mais vindo de vocês, que são pessoas especiais que eu conheço há muito tempo. Legal. Ju, se apresenta então para o pessoal, fala nome, idade, como que é, o que você trabalha, Só o que você faz. Um parênteses antes, né? Vocês devem estar se perguntando, o que estrategista de imagem, que é a profissão da Ju, né, tem a ver com saúde, bem-estar e qualidade de vida? Fiquem com a gente aí durante o podcast que vocês vão descobrir o que isso está relacionado. Então vamos lá, Ju, se apresenta aí para o pessoal. Claro, então eu sou a Juliana Justo, eu tenho 31 anos, sou casada, tenho 2 gatas, que são o amor da minha vida também. Eu sou estrategista de imagem, também conhecida como consultora de imagem, tem uma pequena diferença, vou explicar ao longo do podcast para vocês. Eu trabalho como consultora desde 2019, mas no ano passado eu decidi sair do emprego CLT, sair da minha área anterior, que não tinha nada a ver, e ir totalmente para essa área da consultoria. No ano passado, isso? No ano passado, em agosto do ano passado. É que a gente acompanha seu trabalho no Instagram, a gente vê o tamanho que já é, a qualidade que aquilo tem, e parece que já tem coisa de 10 anos, né, sendo feito. Que bacana. Eu tenho, o Justo o que Preciso nasceu em 2021, em maio de 2021, mas ano passado eu senti muito essa necessidade por causa da demanda de atendimentos de realmente sair do CLT. Acho que então legal, antes da gente entrar de fato na questão de consultoria de imagem e tal, começar falando sobre essa transição de carreira, que acho que é interessante para muita gente que também às vezes faz aquilo que não gostaria de fazer outra coisa, gostaria de fazer uma transição de carreira, mas é uma coisa meio insegura. Então conta pra gente como que foi essa questão, o que você fazia antes, como isso veio vindo até hoje. Claro. Bom, eu trabalhava com comércio exterior. No meu último emprego, eu era responsável pela programação de uma fábrica. A fábrica tem 1.200 funcionários. Eu fazia a programação tanto da matéria-prima, quanto realmente do que e quanto a gente ia produzir. Minha primeira formação foi em comércio exterior, então eu entrei na faculdade, eu tinha 17 aninhos. E aquela coisa, passei em faculdade pública, já falava inglês, então fui lá, né? Gostei muito, eu gostava muito da área no começo, mas foi muito estressante, era muito estressante. Então, teve um período da minha vida que foi um pouco antes da gente se conhecer, que eu trabalhava cerca de 16 horas por dia. E aí eu tive um breakdown total. Então, eu tive um burnout muito sério. Super nova, né? Super nova. Então, o que? A gente tá falando aí de pouco mais de 5 anos atrás, eu tinha 25, 26 anos de idade. Eu fui internada por estresse. Eu fiquei 4 dias no hospital. O que aconteceu? Eu tive muita dor de cabeça, principalmente aqui atrás. E eu ia no médico durante uma semana, porque eles me davam um remédio para enxaqueca e não resolvia. Até que a médica resolveu me internar. E aí foram feitos exames, todos os tipos de exame que você possa imaginar, todos eles não apontavam nada de errado, até que em uma troca de plantão, a médica resolveu conversar comigo melhor sobre a minha rotina. Eu contei sobre o meu trabalho, sobre o quão puxado era. E aí ela falou, bom, vou trocar os seus remédios. E me deu calmante. Quando ela trocou meus remédios por calmante, a dor sumiu. Tirou com a mão a dor. E aí ela diagnosticou que realmente eu estava com um burnout, com uma crise de estresse muito grave. Me encaminhou para a psicóloga, para um psiquiatra. E desde então eu segui esse acompanhamento. Depois dessa internação, eu percebi que realmente não dava mais para continuar naquilo, né? Poxa, tão nova, com isso já acontecendo, imagina o que viria depois. Eu pensei, puxa, o que eu gosto de fazer, o que eu sempre gostei? E aí eu lembrei da moda,
que desde pequena eu gostava muito disso. E nesse emprego que eu tinha, eu tive uma experiência com uma consultora, porque no Dia das Mulheres, uma consultora de imagem foi realizar uma palestra e eu me identifiquei muito com tudo que ela falou. E pensei que então eu deveria seguir por esse caminho e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu prestei o curso na Faculdade de Belas Artes, eu me formei como consultora pela Belas Artes, fiz algumas especializações e comecei a atender. Né, pequeno, amigos primeiro, no meu Instagram pessoal, só que aí veio a pandemia. Então, com a pandemia, minha depressão piorou um pouco. Isso tudo você foi fazendo em paralelo ao seu trabalho anterior? Você em paralelo. Continuou trabalhando? Continuava trabalhando, então eu atendia à noite, nos finais de semana, porque desde que eu comecei a atender como consultora, eu sempre atendi muito online. Eu sempre tive clientes que moravam no exterior por ter uma ligação com algumas pessoas que moravam fora. Então sempre dava para conciliar até aquele momento. Mas assim, final de semana já não era uma coisa que eu tinha folga muito frequentemente. Com a pandemia, eu falei, cara, não consigo mais, por enquanto eu não consigo. Eu não me sentia verdadeira falando sobre autoestima, sobre como se sentir melhor, se apresentar melhor naqueles dias que estava tudo tão difícil para mim também. E aí eu fechei meu Instagram pessoal de novo e foquei novamente na minha carreira CLT, como né, a que estava focada no comércio exterior. Então, em 2021, uma amiga me falou, poxa, você sempre gostou tanto, por que você não volta? E me convenceu, foi aí que eu abri o Justo Que Preciso. Com essa abertura do Justo Que Preciso, as coisas foram escalonando mais rápido do que eu imaginava. Eu sempre trabalhei no orgânico, até hoje eu não sei fazer tráfego pago. Então, foi tudo sempre no orgânico, alguns reels virais, post carrossel viral realmente. E aí, em agosto do ano passado, eu percebi que eu precisava me dedicar integralmente a isso. Porque eu comecei a receber demandas de atendimento durante a semana e né, durante o horário comercial. E por mais que na época eu gostava muito e gosto muito ainda do meu antigo chefe, foi assim, o melhor chefe que eu já tive, mas eu estava em um período muito difícil da minha saúde mental. Devido a outros colegas de trabalho, devido a questões pessoais realmente, né, de insatisfação com aquilo que não me representava mais. Então, naquela época eu estava na dosagem máxima do meu antidepressivo, e tomando um remédio de apoio, porque ele não estava mais fazendo o efeito completamente. Então, eu decidi realmente largar o CLT e partir, focar totalmente no meu trabalho como consultora, e foi aí que cresceu exponencialmente. Então, em agosto do ano passado, quando eu saí do trabalho CLT, eu tinha 20 e poucos mil seguidores. Eu finalizei o ano chegando nos 60 mil, tudo no orgânico. E agora a gente está falando atualmente de pouco mais de 120 mil seguidores. 122 mil, a hora que eu entrei aqui. Eu acompanhei todo esse processo, eu fui mostrando para a Pá, falei, olha o trabalho que a gente está fazendo, que legal. Muito. O trabalho de mídia social mesmo, né? Impecável, assim, conteúdo, desde né? o nome é fantástico, porque o seu sobrenome, que casa completamente com a sua área, que maravilhoso, assim, o trabalho como um todo, né? E muito você bom. sempre fez todo esse trabalho de conteúdo, fez tudo sozinha? Tudo sozinha. Na semana passada, eu fechei uma agência de social media, mas até então eu sempre fiz tudo sozinha. Sempre estudei muito, alguns cursos, mentoria, para realmente entender um pouco mais, e eu gosto muito. E tem um problema também que para mim é um pouco difícil delegar. Então, por isso que eu sempre fui fechando isso e fazendo tudo sozinha. Até por isso que você fica sobrecarregada, né? Acredito que era da mesma maneira, isso era igual lá na empresa. Exatamente. Isso não mudou. Então, isso não mudou. Só o que mudou é que agora você está feliz fazendo aquilo que você gosta. Atualmente eu trabalho tanto ou até mesmo mais do que na época de CLT, mas é muito diferente você ver a realização, não só pessoal, mas também das clientes. Os depoimentos, feedbacks, isso pra mim não tem preço. É aquele gás, né? Eu acho que é na minha área também, quando a gente vê a evolução do aluno, ou vê que você melhorou a qualidade de vida, você tem aquele relato de que você ajudou aquela pessoa a se sentir melhor, né? Isso é muito gratificante pra gente. Exatamente. É diferente de um bônus, de um tapinha nas costas, de parabéns, alcançamos a meta do semestre. É totalmente diferente você ouvir, sabe quanto tempo eu provo uma roupa sem chorar? Então, isso não tem preço pra mim. São depoimentos que marcam a minha vida. Então, eu gosto muito de realizar isso diariamente. Legal. Fora que você está construindo a sua marca, né? A minha marca. O seu nome.
Tá construindo o seu algo sonho. pra você. O meu sonho, exatamente. Eu sempre quis muito ser empreendedora, tentei trabalhar um pouco na área fitness também, com uma loja de roupas. Época que você começou a vender roupa de academia, Exato. né, de exercício. Até vocês me ajudaram a divulgar na época, foi super legal. Mas ainda não era o que eu queria, realmente. Então, nessa área eu me encontrei. Mas já estava ligada ali com a questão da moda, né? Sim. Totalmente ligada com a questão da moda. Sempre foi algo que me chamou a atenção. E primeiro, tudo que eu vejo na consultoria, que eu passo para as minhas clientes, eu apliquei em mim. Então, se você vê a mudança, não só física, mas comportamental daquela época para hoje, é uma outra Ju. Então, eu brinco que quem me viu há 10 anos atrás não me conhece mais. É totalmente diferente. Então, é isso que eu quero trazer diariamente também no meu Instagram. Porque elas se sintam mais confiantes, mais poderosas, independente do estilo. Muito bom. E você realmente traz isso, a sua imagem veio evoluindo, né, nesse caminho todo. E é perceptível, né? Pra gente que Cor acompanha. de cabelo, corte de cabelo, posicionamento, postura, tudo, né? É muito diferente para quem convivia com você Só antes. voltar Agora um pouquinho, a gente vê toda essa diferença. falando do burnout que você teve, quais foram os sinais, assim, que você ignorou, né, antes de ter essa crise de burnout? Antes de chegar no no ápice, ponto né, de ser internada ali. Tiveram alguns sinais que... Vários. Vários, assim. Perceber que eu não estava mais sendo tão produtiva quanto antes. Irritabilidade, muita irritabilidade. Então chegava um e-mail, muitas vezes eu nem precisava abrir o e-mail, eu já estava gritando, sabe, estressada, tocava o telefone, ou chegava um Skype novo, para mim já era o fim. Então isso eu fui ignorando, e sempre assim, só mais uma hora, só mais um pouquinho, só mais uma planilha, só mais um pouco, aguenta. Então até chegar, e muito choro também, assim, crises de choro, de ter que ir no banheiro e... Isso no meio do horário de trabalho? No meio do horário de trabalho. Então, e fora também, né? Então, fora, muitas noites sem dormir, acho que muitas pessoas podem se identificar. E as pessoas do trabalho, ninguém falava nada, ninguém percebia nada, ninguém falava, olha, você precisa de ajuda? Não. Ou você acha que disfarçava bem? Não disfarçava, porque chega a ponto de chorar em reunião, né? Então, mas acho que é uma coisa de que ainda, por mais que muitas empresas falem, nós somos uma família, na prática, é muito mais o que você pode me oferecer, o que você pode me entregar. Meio cada um por si, é isso mesmo, né? A troca ali de... Você é um número, então, assim... Escalonou muito a minha situação quando um gerente grande, que não tinha nada a ver com a minha área, passou o que estava acontecendo para uma pessoa de fora. Então, aí sim vieram, sabe, cuidar de mim, olhar para mim, me deram férias. Mas nas férias mesmo, eu não descansava e tinha algumas pessoas que me ligavam, me mandavam mensagem. E quando eu tive que voltar ao trabalho, quando estava perto da hora de voltar ao trabalho, eu já comecei a ter essas... Crises de ansiedade? Novamente. Exatamente. Tô me vendo ali com os meus freelas que eu... Acho que muita gente se identifica, né? Acho que é legal abrir isso, porque realmente muita gente passa por isso e não sabe, às vezes acha que é normal, às vezes acha que é o peso do trabalho em si que vai ser assim pro resto da vida. Não tem ideia do que está acontecendo, que é o acúmulo do dia após dia e vai indo até chegar no limite de precisar ir para um hospital, porque burnout, porque deu. Então assim, a gente vai puxando até uma hora que a corda estoura. A gente não pode deixar isso acontecer. E aí que vem, né, dar uma segurada nos limites de hora, de trabalho, na sua entrega, aprender a falar não, que foi uma coisa muito importante para mim, né? Assim, é difícil a gente aprender a falar não, né? É um processo exatamente, mas quando você aprende, primeiro fica difícil, o segundo é um pouco mais fácil, até que você olha e fala, não quero, não é dessa forma, não concordo. E isso a consultoria me ajudou muito também. Eu tenho, nessa empresa em que tudo aconteceu, onde eu fui internada, o chefe, na época, a gente brigava muito, porque eu não concordava com muitas coisas que ele falava. E eu comecei a não concordar depois que eu passei pela consultoria. E eu nunca vou me esquecer da frase que ele falou. Ele falou assim, parece que quando você cortou esse cabelo, você deixou de ser boazinha. E eu só aprendi a falar não pra ele, porque eu tava mais confiante também. Então, isso eu percebi no dia a dia. Que legal. É muito interessante, eu acho que tem muita gente que vai se identificar com isso. Vamos falar da consultoria, então, para você explicar para a gente. Você até falou outro termo diferente, que estrategista de imagem, que é o que ela faz, né? Então, vamos começar falando com qual a diferença desses dois. Tá, então,
Hoje, meu trabalho é focado principalmente numa estratégia de imagem. Construir a sua imagem, fazer a consultoria pensando na forma como você quer se apresentar em relação aos seus objetivos, personalidades, ambiente que você está inserida. Então, a gente constrói uma estratégia baseado em todos os tópicos da consultoria, como coloração, biotipo, teste de estilo, formato de rosto, mas pensando naquilo que você deseja alcançar, nos seus objetivos, tanto profissionais quanto pessoais. Então a consultoria ela está dentro da estratégia, você usa a consultoria na estratégia. Exatamente. Eu uso os passos, o passo a passo da consultoria dentro da construção da estratégia de imagem. Muito bem. Eu queria assim saber de curiosidade. Qual é a pergunta que você mais recebe? Tipo, qual a dúvida que você mais recebe lá no Instagram? Bom, depende um pouco, mas assim, acho que o estourado é qual é a minha cartela de cor? Todo mundo quer saber a cartela de cor. Não, porque viralizou, né, esse negócio de o pessoal vendo cartela de cor, aí você vê aquele negócio da olheira, faz assim, aí a olheira some, parece que a pessoa ligou uma luz, aí eles falam, mentira isso. Edição. E aí eu acho que isso virou um negócio, todo mundo falou, não, quero saber minha cartela de cores. E assim, muita gente não sabe que a coloração é a parte inicial da consultoria, é o primeiro passo, mas é o que viraliza, né, atualmente, por ter ficado muito famoso. Mas é isso, sempre que eu posto algum vídeo com alguma coloração, o que não falta são comentários de edição, olha a luz que mudou, a parede mudou. Não tem edição. Então é realmente a reação da pele à cor. E é muito importante, mas é o primeiro passo da consultoria. Muito bom. Eu já fiz, né, consultoria de imagem, mas muitos anos atrás, minha irmã é formada em moda, hoje ela não atua na área, mas na época que ela fez a consultoria em mim. Mas eu acho que eu não aplico muito bem. A Ju vai ter que me avaliar aqui pra vocês. Eu falei, não, eu pus a roupa errada pra fazer o podcast com ela, porque eu já sei qual é a minha cartela de cores. Não é essa. A gente conversou, assim, não tá totalmente fora, tá ali dentro de outono, não tá nas suas cores premium, mas tá ok. Você soube equilibrar isso muito bem. Tem algumas formas pra gente equilibrar. Eu não gosto de usar a cartela de cor como uma coisa fechada, uma coisa que vai te prender. Ela é uma ferramenta que você deve usar com intencionalidade para favorecer a sua beleza, mas não deixar de usar nada que você goste. Então, é tudo equilíbrio. Então, cores que eu gosto e não são da minha cartela, eu consigo usar, mas aí a gente vai ter que fazer alguma adaptaçãozinha, uma adequaçãozinha para equilibrar isso. Exato. Por exemplo, você fez muito bem, você sabe que o branco puro não te favorece, então você já colocou isso na sua calça, longe do seu rosto. Tudo que é mais perto do seu rosto é mais interessante que seja da sua cartela. Então, maquiagem, acessórios, se você usar uma blusa mais fechada, uma gola alta, o cabelo principalmente, porque o cabelo é a moldura do rosto. Ai, Ju, e quem só usa cabelo preso? O que faz? Só preso, não tem outra. Eu acho que eu nunca vi você de cabelo solto. Tá vendo? Eu tava de cabelo solto no outro episódio que a gente gravou. Mas foi só um. O resto falando tudo preso, por favor. Mas não consigo ter coisa assim perto do meu rosto, sabe? Mas isso também conta muito do seu estilo, pá. A forma que você usa o cabelo, as peças que você usa, tudo isso tem relação com o seu estilo e como você se sente à vontade, como a gente estava conversando antes. Eu não colocaria você num blazer. Não faz sentido uma educadora física colocar num blazer. A gente tem que pensar no seu ambiente, na sua realidade, naquilo que você gosta. Se você gosta de usar um cabelo preso, ótimo. Tem formas da gente usar o cabelo preso que vão te deixar mais poderosa. Então, um rabo de cavalo mais alto, colocar um topete aparecendo, ou um rabo de cavalo bem baixo, sempre com o cabelo rente à cabeça. Isso é uma forma de agregar poder visual com o cabelo preso, por exemplo. Então não errei tanto. Não errou. Maravilha. Ô Ju, a gente estava conversando antes de gravar aqui e eu perguntei para ela se ela já tem aquele olhar, por exemplo, olha para o Rafa e já tem uma ideia de qual mais ou menos vai ser talvez não exatamente, né, vai fazer o teste, mas uma ideia de qual vai ser a cartela de cores dele e como que é essa questão, né, o que tem ali que vai dizer se é a cor que tá boa ou não, se é o tom de pele, como que é isso? Só de olhar primeiro, com a experiência fica muito mais fácil, então bate o olho, a gente já sabe a cartela e aí os lenços vêm para confirmar aquilo que eu enxerguei. Mas
Como a cor reage à pele, algumas características já começam a nos contar sobre isso. Então, se a pessoa tem sardas, a cor do olho, a tonalidade da pele, se tem um fundo mais amarelado, mais rosado, tudo isso já me indica uma cartela de cor. Que é o subtom da pele, né? Exatamente. Outro dia eu estava lendo que eles falam, por exemplo, quando você sua, quando você está cansado, qual é o tom que fica? Fica rosadinho? Fica, enfim, então isso tudo conta como subtom da pele, né? Sim, conta como subtom da pele. Agora, olha lá pro Rafa. Ele não tem cartela de cores ainda. Ju, o que você acha que é a cartela dele? Eu apostaria no Rafa no inverno, com certeza. Então, por isso que ele gosta muito de usar preto, cinza. Se for usar uma cor muito diferente para ele, é assim, um azul, um verde, bandeira, se assim. Quando você fala, não, Rafa, chega. É isso mesmo, tô acertando, tô no caminho certo então, hein? Mas normalmente a gente acerta, Rafa, porque você já tende a gostar das cores que te favorecem mais. Eu acho que até porque as pessoas às vezes te veem com uma cor e às vezes elas falam, nossa, hoje você tá bonita, tá... Eu acho que porque deve acender alguma coisa ali, né? A pessoa fica bem com aquela cor. Então acho que a gente acaba recebendo isso e tipo, não, porque eu também, eu adoro as cores da minha cartela, que é o outono profundo, uma cartela mais fechada, são os tons mais misturados com preto, né? Então, e eu gosto, adoro essas, azul marinho, vinho, que é o vermelho mais fechado, eu gosto dessas cores, exato. Você fica muito bem com isso. Azul petróleo. Azul petróleo. Por exemplo, o preto, ele não te favorece, mas por ser uma cor escura, ele não é tão ruim para você. Então, chega nessa parte de equilibrar que a gente comenta. Pensar quais são as características da sua cartela. É uma cartela fria, é uma cartela luminosa, uma cartela mais escura. E quando você utilizar alguma cor que não esteja tão dentro da sua cartela, ir para alguma característica dessa também, para já ajudar. Legal. E outra coisa, sobre, por exemplo, cortes de cabelo. Tipos de acessório, por exemplo, formato de brinco ou formato de óculos. Tudo isso você consegue analisar dentro da consultoria. Sim. A gente considera o formato do rosto, principalmente para essa questão de óculos e cabelo, mas também o que a pessoa deseja transmitir. Então, por exemplo, um cabelo mais longo está ligado mais à jovialidade, uma pessoa mais acessível, enquanto um cabelo mais curto está ligado a uma pessoa mais moderna, mais dinâmica, que traz um pouco mais de poder. Um cabelo super longo já vai para um lado mais conservador. Então a gente vai acertando isso com base no estilo, até mesmo porque, por exemplo, novamente, um cabelo mais longo, um cabelo comprido, também está representado em dois estilos, no romântico e no sexy. Então, dependendo da pessoa, não faz sentido eu propor para ela um cabelo super curto, porque não vai representar e ela não vai se sentir confortável. E se você for pensar, um estilo mais conservador, que seria o de cabelo comprido, também não tem muito a ver com o estilo sexy, que também é do cabelo comprido. Exato, mas aí tá a questão da altura, do comprimento do cabelo. Então, existem fases e aí a gente vai acertando isso conforme aquilo que te representa mais e aquilo que você deseja transmitir. Então, por exemplo, a pessoa que tem um rosto mais cheio, o meu, por exemplo, o meu rosto, ele é um oval. Então, ele é... Qual tipo de corte de cabelo é bom para o meu tipo de rosto? Bom, para você seria interessante a gente usar bastante camadas, repicados. O legal do rosto oval é que ele é muito versátil. Por exemplo, você fica muito bem tanto com óculos arredondados quanto óculos quadrados. E aí depende do que você deseja. Um óculos quadrado com mais linhas retas traz mais poder para você. Um óculos arredondado, mais suavidade, mais acessibilidade. Em relação ao cabelo, você pode usar repicados, camadas, franja, até mesmo uma franja reta para você pode ser interessante, uma franja lateral. O seu rosto, ele é muito versátil, então não seria uma coisa tão difícil para achar um corte que te favoreça. E quais são os formatos de rosto que tem? Nós temos 6 formatos, então nós temos o oval, o redondo, o quadrado, o retangular, o coração. São 5, na verdade, isso, são esses 5. E o seu é o que, Rafa? Você já sabe? O do Rafa é quadrado, então, pelo que acontece. Tanto a linha lateral do Rafa, ela não é tão longa. Ele é como se fosse um pouquinho mais achatado, o rosto dele, percebe? Só que ele tem uma linha reta na testa. E a linha do maxilar dele é quase na mesma linha do queixo. Então também fica... ele não tem muito... Não desce aqui, né? Exato. Então ele tem um rosto quadrado. E aí o corte de cabelo dele, tá ok?
Tá ok, então... Cortou muito agora, tá? Você Eu sei. Cortou muito? É aquela Ele coisa que você achou que fica cortou com muito em o barbeiro cima, assim, ó, tá tá? bom, já cortou só um pouquinho, que os caras metem a tesoura. Mas tá ok, Rafa, não se preocupe. E você, tem alguma dúvida? Não, eu queria, na verdade, assim, é muito individualizado isso, né? Você já Uhum. passou agora várias dicas em relação ao corte de cabelo, ao formato do rosto. Em relação às cores, tem como a pessoa dar um start, assim, por conta própria, né? De que cor que fica melhor, não sei, algum caminho que ela consiga seguir sozinha antes de procurar um profissional? Bom, primeiro a gente tem que tomar um certo cuidado, porque hoje em dia tem muitos aplicativos que fazem a coloração pessoal e infelizmente muitos não são assertivos. Então eu sugiro um cuidado, né, nessa etapa, mas pense também naquilo que você gosta. Então, como eu comentei, normalmente a gente já tende a gostar das cores que nos favorecem. Algumas vezes erramos alguns fatores, por exemplo, olha, eu gosto dessa cor, mas ela não é legal para mim porque eu tô errando na temperatura, mas já tem alguma coisa nela que te favorece. Então, vai para esse lado, já é um ponto bom para seguir, tá? É intuitivo também, né? É bastante intuitivo. Quem não é profissional da área vai mais pelo lado intuitivo, eu acho. Normalmente a gente só tá muito fora da nossa cartela de cor quando a gente tá passando por um trauma muito grande, e isso reflete também nas cores que a gente usa. Você acha que é uma forma de expressar, talvez? Com certeza, porque cada cor transmite uma mensagem, Rafa. Então, quando você está utilizando preto, você traz uma mensagem diferente de quando você está usando o amarelo, por exemplo, como a Pá tá hoje. Então, o preto ele traz mais luxo, mais elegância, mais sofisticação. O amarelo comunica mais alegria, entusiasmo. Mas, por exemplo, eu visto um amarelo sem intenção nenhuma. Então, o ideal é eu saber o que eu quero passar, para aí sim eu escolher o que eu vou vestir. Porque assim, achei bonita, vou pôr. Esse é o mundo ideal. Então, quando você coloca aquela cor, pensando no que você deseja transmitir. E, por exemplo, hoje você está puxado um pouquinho mais para o mostarda. O mostarda é um amarelo mais fechado. Então, isso vai lembrar o ouro, que também traz um pouco de poder, traz um pouco de sofisticação. Ai, gostei. Então, tem toda uma intencionalidade nisso. Então, por exemplo, hoje, vamos falar da minha roupa. Eu coloquei um rosa. Então, o rosa claro, ele tá ligado à doçura, à feminilidade, pode até trazer um pouco de infantilidade. Mas quando você coloca um rosa escuro, como eu tô hoje, ele traz certa delicadeza, sem deixar de trazer poder também. E aí, como eu tô com uma roupa de babados, mais delicado, eu trouxe meu cabelo reto, liso, sem ondas, porque se eu trago ondas, eu trago mais esse lado doce, acessível. Então, Porque tudo o babado pensado. também tem a ver com o romântico, Perfeito, né? exatamente. E outra coisa que eu queria te perguntar, quais serviços entram dentro da consultoria da estratégia, né, de imagem que você faz? Então, a gente começa pela coloração, como eu comentei, é o primeiro passo. Depois a gente faz o teste de estilo, fazemos análise. Esse teste de estilo, quais são os estilos? Só pra gente entender. Lá. A gente tem o casual, que é o estilo mais básico, então um jeans, um tênis, uma camisetinha. Eu. É isso, acessórios mais discretos, tudo isso. O romântico, o sexy, o moderno, o criativo, o elegante e o tradicional. São 7 estilos universais. Mas dentro do seu guarda-roupa, a gente sempre vai encontrar 3 estilos diferentes. E aí, dependendo do dia, dependendo do mood, você vai mais para um do que para outro. Sempre tem um que é predominante, né? Sempre tem. Por exemplo, no seu caso é o casual. Mas eu vejo aí também um toque de romantismo em você, porque você sempre tá com essas estampas mais florais. Então isso também nos traz um lado mais romântico. Legal. Vamos voltar então por que ela estava falando da... O que entra dentro da consultoria. Perfeito. Então vamos lá. Começamos com a coloração, teste de estilo, e dentro desse teste de estilo, além de determinar quais são os seus, nós vemos como montar a estratégia. Então, o que é o ideal você ressaltar, como fazer isso. E aí eu passo um passo a passo, quais peças utilizar, quais cores apostar, tudo dentro dessa estratégia de imagem. Depois nós temos a valorização do corpo, onde eu analiso o biotipo da pessoa para verificar quais peças vão ressaltar mais a beleza dela também. Pelo formato de corpo. Pelo formato do cintura corpo. alta, cintura baixa, cropped, blusa comprida, Exato. por dentro, por fora da calça, tudo isso, Calça né? reta, calça skinny, flare, cor mais clara embaixo, cor mais clara em cima, sempre com base no seu biotipo. A valorização do rosto, onde entram os acessórios e corte de cabelo.
E também o lookbook, que eu chamo. O lookbook é uma etapa que eu gosto muito, porque é como se você estivesse comprando dentro do seu guarda-roupa. Então, eu monto looks para você com as peças que você já tem. E usando todas as técnicas da consultoria de imagem. Então, todas essas que eu citei. Isso você faz à distância? Faço também à distância. Eu desenvolvi um método para atender online. Eu tenho muitas clientes que moram fora. Então, desde o começo, desde que eu comecei a atender Então, você isso, não precisa ir lá e olhar o guarda-roupa dela, ela manda Não. por foto, Por vai mandando foto. e você vai montando os looks? Então nessa etapa, ela me manda a foto das peças sem estar vestindo. Então, só a foto da peça esticada na cama ou pendurada num cabide, e eu edito um documento para ela com todas as combinações. Então, assim, N possibilidades. Normalmente, elas nunca utilizaram a maioria daqueles looks que eu propus. Nossa, eu preciso muito desse serviço, de saber o que usar lá. Acho que todo mundo precisa, né? Você usa uniforme, né? Tipo, essa peça eu só uso com essa Exato. peça. Geralmente a gente não muda muito. Então, é aí que tá. Então, utilizando todas essas técnicas da consultoria, principalmente as técnicas de combinação, e ao saber os seus estilos e aquilo que a gente quer como estratégia de imagem, eu consigo montar muitos looks pra você, muitos. E aí você consegue não ter o custo de comprar roupas novas e, na verdade, você tem um monte de combinações novas que acaba sendo algo novo, né? Que você nunca usou, enfim, tá ali muito legal. Exato. Exatamente por isso, na primeira proposta, eu não mando experiência de compra. Porque eu acredito que você consegue montar looks ótimos com o que você já tem. Até mesmo porque, muitas vezes, a frustração que as mulheres me relatam é: poxa, eu tenho um guarda-roupa cheio, mas eu não sei como usar. É aquela coisa de olhar e falar: meu, eu tenho tanta coisa, mas eu não tenho nada. Exato. Não tenho nada pra vestir agora. Exato. Não tem nada mais frustrante que isso, porque daí você vai comprar... Eu já tive esse sentimento várias vezes. E aí você vai comprar uma nova peça, normalmente uma peça que você vai usar só em uma ocasião específica e nunca mais vai saber combinar aquela peça. E novamente você tem mais um item parado no seu guarda-roupa. E assim, uma peça cara é uma peça parada. É uma peça que você investiu e nunca mais usou. Se você usa isso diariamente, se você usa bastante em diversas combinações, é uma ótima peça. Agora eu queria entrar nessa questão de mudança que você leva para a vida das pessoas que passam por esse processo, né? O que elas relatam? Você falou no começo que tem cliente que chora, falando que faz tempo que não chora, né? Eu experimentar uma roupa. Quais casos assim que você vê e que te satisfazem de ver, né? Do resultado do seu trabalho? Nossa, são diversos, assim. Muitos casos de mulheres que não sentiam confiança ou que não se sentiam ouvidas, principalmente no trabalho. Eu trabalho muito com mulheres que querem melhorar a imagem profissional. Então, aquela coisa de você sugerir uma ideia, ela ser descartada para que alguém repita essa ideia, ela seja ouvida. Então, para mim, ter esse tipo de feedback. Ou então, por exemplo, há algumas semanas eu atendi uma musicista que ela trabalha em hospitais, trabalhando com crianças, com câncer e tal, atende alguns casos específicos. E ela trabalhava com médicos que eram, assim, bem chatos, vamos dizer assim, pegavam muito no pé dela, não consideravam, não viam o valor que ela tinha. Então, quando ela começou a se apresentar de uma forma que mostrava o conhecimento dela, o valor que ela tinha, ela passou a ser ouvida por esses médicos. Então, esse é o tipo de coisa, esse é o tipo de ferramenta. E a melhora da autoestima no geral, né? Porque você se sente mais confiante, mais poderosa e reflete isso em tudo, nos seus gestos, na sua fala, no seu dia a dia. Então, é perceptível. Às vezes até você vai melhor no seu trabalho porque você passa outra imagem, às vezes você consegue se impor muito mais ali, ser mais respeitada, né? Por aquilo que você passa. Então, tem uma melhora na autoestima e na qualidade de vida, né, da pessoa. E não só nisso, mas também na praticidade do dia a dia, para você não perder um super tempo e não conseguir achar uma roupa que você goste. Então tem esse lado da praticidade, mas principalmente do aumento da confiança, de se sentir mais poderosa, de se apresentar de uma forma melhor, que reflita o cargo que você quer, o cargo que você deseja ou o cargo que você está. Então, por exemplo, eu tive também uma cliente que ela era gerente de uma empresa multinacional, super conhecida, tinha tudo que ela precisava, tempo de experiência, pós-graduação, qualificação que você possa imaginar. E aí, ao se candidatar para uma vaga interna de diretoria, ela não passou, porque falaram que ela era acessível demais para esse cargo de diretoria. E olha que engraçado, era uma diretoria relacionada à área comercial, então ela precisava passar essa acessibilidade, mas a imagem dela estava demais, então a gente ajustou
para que ela pudesse, né, num futuro, já que agora esse cargo foi negado para ela, infelizmente, para que ela pudesse alcançar isso. Muito legal. Muito Isso reflete diretamente na autoestima da pessoa, né? Na qualidade de vida como um todo, como a gente falou no começo, que é até esse link que a gente traz com os assuntos aqui que a gente costuma abordar no podcast, né? Imagino que seja mais mulheres, né, que te procuram. Você tem um percentual, assim, de... 98%. A maioria. Mas você já atendeu muitos. homens? O que acontece normalmente é que o marido vê a transformação, né? O marido, o namorado vê a transformação da esposa e me procura. Então isso acontece. Esse caso da moça que eu comentei que ela me falou, poxa, você sabe há quanto tempo eu não experimento uma roupa sem chorar? Eu tive a oportunidade de depois atender o marido dela. Então ele me chamou, a gente fez até experiência de compras juntos, então foi muito legal isso. E ele também, porque ele tinha um cargo de gerência e além disso ele tinha emagrecido muito. Então quando a gente tem essas mudanças que são muito grandes na nossa vida, então um emagrecimento que seja muito considerável, maternidade, mudança de carreira, a gente começa a não se enxergar mais dentro daqueles estilos, dentro daquelas roupas que a gente usava. E não só em tamanho, mas, né, no geral. A gente não se vê mais como aquela pessoa que a gente era, né? Alguma coisa mudou e você ainda está tentando descobrir você naquele novo eu. Exato. Seja perder muito peso ou maternidade, acho que é um exemplo clássico, né? Muda tudo. Inclusive, muitas mulheres mudam todo o estilo de se vestir e tudo mais depois que se tornam mãe. É normal, eu recebo muitas mães que vêm, poxa, eu não me enxergo mais, agora eu sou só mãe, então a gente vai trabalhar para que ela seja mãe, mas que também tenha esse lado, mulher, profissional, amiga, esposa, que é muito importante para que ela também seja uma mãe melhor. Claro, com certeza. Tá bem nas outras áreas, né, da vida dela. Uma coisa que eu ia te perguntar também de curiosidade é, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem na hora de se vestir ou de escolher? É cor ou é o tipo de roupa para o formato do corpo? Qual que é o erro mais comum, assim, que você vê e que fica mais gritante? Para quem tem um olhar mais técnico, seria a cor. Mas no dia a dia é estar um pouco mais desleixada por achar que você não está sendo observada. Você está sempre sendo observada, em qualquer lugar. Então a gente tem que pensar na mensagem que a gente deseja transmitir. Eu não falo isso como um peso, mas pense, por exemplo, em uma psicóloga. Poxa, ali no consultório dela, ela tá super arrumada, legal, a mensagem dela tá ok. Ela vai numa padaria em algum lugar e sem querer encontra um paciente. E ela tá toda desleixada. A confiança dela, a credibilidade dela começa a ser questionada. Então a gente tem que pensar nisso o tempo todo. Acho que o primeiro ponto é saber o que você quer passar, né? Exato. É a partir daí que constrói a imagem. Saber o que você quer passar sem perder a sua personalidade nisso. Porque senão a gente cria só um personagem. E aí vem um outro ruído na sua imagem. Então, por quê? O que acontece? 93% da nossa comunicação interpessoal é não verbal. Ou seja, a gente comunica muito mais pelo nosso visual e pelos nossos gestos do que pela nossa fala propriamente dita. A fala vem para complementar. Fica muito mais difícil você convencer alguém com 7% se os seus 93% não estão adequados. Tá falando outra língua, né? Exato. Então, pense, novamente, vamos usar a Pá como exemplo. Se eu coloco um blazer nela, ela não vai se sentir confortável. E aí isso vai ficar claro em algum momento, seja ela parecendo com gestos dela de confortável ou um pouco insegura. Então isso é importante. Eu ia te perguntar uma dica. De você como... tá tendo uma consulta. Não, tô percebendo, mas é porque eu né, acho porque tá anotando ali. Eu acho que todo mundo vai querer saber. Todo mundo que não tem o acesso, né, a uma consultoria. Então, uma dica muito boa assim de como não errar no look. Mas tem que ser geral, não dá pra ser individualizado. Vou até fazer uma pergunta que eu queria fazer também. Precisa gastar muito dinheiro para acertar? Não precisa gastar rios de dinheiro, e também é uma coisa que eu acredito bastante. Você tem que ter alguns cuidados. Então, assim, olhar um pouco para o tecido da peça, para que ele não seja aquele material que se desgasta muito, muito rápido, porque aí você vai perder o investimento, mas você não precisa gastar rios de dinheiro. Uma dica importante tenha peças coringas. E o que são peças coringas? Peças coringas são aquelas que você consegue usar de diferentes maneiras em diversos looks e que se complementam, que você consegue misturar.
Cada estilo tem uma peça coringa específica, mas a gente pode usar alguns que são gerais e atemporais. Por exemplo, uma t-shirt clássica, branca, no máximo com listras, já é uma peça legal, porque você pode usar com jeans, com saia, com shorts de alfaiataria, tudo isso. Um tênis de couro branco. Só de você mudar aquele look, tirar aquele tênis mais esportivo, quando você está usando uma calça jeans e uma camiseta, e colocar um tênis de couro branco, o seu look já é elevado automaticamente. Então, usar essas peças coringas, uma jaqueta jeans, ela é atemporal. Uma jaqueta de couro, tudo isso funciona para todos os estilos. E aí, dependendo de como você combina aquela peça, você vai trazer mais a sua personalidade. Então a dica seria as peças coringas, de como não errar no look. Exatamente, use peças coringas. Eu já tô aqui, meu Deus, eu tenho que ir Ricardo Almeida fazer. Mas não, então, tem solução. Não. Porque eu tenho pouquíssimas roupas, inclusive até por... Eu não sei se talvez medo de errar, e eu... Praticamente todos os dias eu visto com uma camiseta preta com uma calça jeans. E é sempre assim, mais ou menos a camiseta da mesma marca e calça só de uma marca específica que eu acho que é o que vai ficar bem em mim. E por que E eu fico engessado nisso. Então, é isso que eu ia falar. Por que a pessoa às vezes tem tanta dificuldade, que nem o Rafa, de comprar uma coisa diferente, às vezes um pouco mais ousada, uma cor mais... Por que ele tem uma dificuldade de sair do... Não consegue. Isso vai muito também de... Você vê muito isso? Sim. Crenças limitantes. Fica lindo nela, não em mim. Poxa, eu vou chamar atenção, eu não quero chamar atenção. E aí vai muito da construção da confiança da pessoa também, aos poucos. Então, assim, por exemplo, quando eu vou começar a montar o lookbook, eu começo montando looks mais simples. E aí, conforme a gente vai construindo a confiança dela durante o dia, eu vou para looks mais ousados, mais coloridos. São coisas que talvez se você colocasse de primeira, a pessoa ia... Não, isso não fica bem em mim. É muito... Não. Achei lindo, mas em mim, não. Então, é isso também. Mas o que você falou de ter poucas peças não é necessariamente uma coisa ruim, Rafa. Ter um guarda-roupa com boas peças é muito melhor do que ter um guarda-roupa lotado. Um guarda-roupa lotado não quer dizer um bom guarda-roupa. Se você tiver boas peças coringas, que combinem bem entre si, tá muito melhor. Até porque acho que quando você tem opção demais, você acaba ficando até mais perdido, acaba ficando mais difícil até de você conseguir escolher algo ou se encaixar ali dentro de alguma coisa, porque às vezes é muita mistura, muita coisa que você acaba não se identificando, tendo a sua identidade ali, né? Exatamente. E aí quando você não sabe como combinar essas peças entre si, vem a frustração. Na verdade, qualquer look, como você deixar um look que não é muito arrumado, mais arrumado. Por exemplo, que acho que é uma pergunta legal. Eu vou sair com essa roupa, tô com essa roupa, tô de tênis, acho que dá pra ver na câmera aberta. Eu tô de tênis porque vocês sempre vão me ver de tênis, nunca vão me ver de salto aqui. E só que daqui eu tenho um jantar. Então, assim, a minha roupa agora, como eu faço pra deixar essa roupa que é básica, que é um look tranquilo, mais arrumado? Primeiro, a gente vai usar os acessórios. Então, que já é uma coisa que eu não uso, né? Olha só, estou de brinco hoje, isso já é... Porque a Ju veio. A Ju vai, deixa eu... Às vezes os acessórios são muito importantes, tá? Pra gente trazer não só mais a sua personalidade, mas deixar o look mais interessante. Seja um brinco, seja um colar, seja um cinto. Às vezes colocar a blusa pra dentro da calça, só a frente da blusa e usar um cinto, isso já faz uma transformação. Dobrar a barra da calça às vezes. Então, assim, são pequenos detalhes que vão fazer com que aquele look seja mais interessante. E você não precisa se preocupar também, por exemplo, em usar peças muito coloridas. Só de você trazer uma bolsa colorida ou colocar o batom colorido, isso a cor já conta, não precisa ser necessariamente em peças grandes, porque tem aquela dificuldade de, poxa, eu não consigo usar muita cor. Então, se você colocar ou em extremidades, como sapato, ou em bolsas e acessórios, isso também já fica mais fácil e o seu look acaba evoluindo um pouquinho mais também. Então, cintos, mudar um cinto, um sapato, é muito legal essa uma dica. Terceira peça. Então, ou colocar um kimono. Uma coisa por cima, né, da roupa que fique mais mais que arrumadinho. Assim, atualmente as pessoas relacionam muito a terceira peça com o blazer. E esquece que existe
muitos outros. Então, como eu comentei, a jaqueta jeans, um kimono. Um kimono para você, por exemplo, seria muito interessante. Pensa que você tá com uma roupa que você deu aula, então top e a legging. Só de você colocar um kimono por cima, já fica muito mais legal. Então, para ir no shopping, passear com as crianças, isso já traz uma outra, né, visualização para o que você está usando. A jaqueta jeans, jaqueta de couro, kimono, suéter, algo que te represente. Ou uma camisa de alfaiataria aberta como terceira peça, uma camisa de linho para esse calor, por exemplo, já tá ótimo também. E pros homens, tem como melhorar? Tem. Porque assim, ó, tá bem basicão. Como que deixa isso mais arrumado? Mesma coisa, os acessórios, então um cinto, um relógio, é muito interessante. O relógio é o acessório do poder masculino. Então, quando você usa isso, é muito legal. Um tênis mais trabalhado, pode usar a terceira peça, uma camisa aberta por cima ou uma jaqueta, isso também ajuda bastante. A gente acha que é mais fácil um pouco, né? É mais no prático. Geral. Tem aquela coisa que a gente fala, o homem, camiseta, calça jeans, já tá pronto pra qualquer passeio, né? A mulher não é bem assim. Até pra combinar as coisas, porque se a mulher quer usar, por exemplo, um sapato com uma cor um pouco mais... Não é com qualquer coisa que você combina. Às vezes você comprou um sapato que você quer muito usar, mas você não tem um negócio legal, mas você tem que comprar pra usar com aquele. Então... Aí tá o erro. Não? Começa o erro. Ó, eu vou até falar uma coisa. O guarda-roupas da Paola é assim, você não sabe quando que você viu a última vez que ela usou umas peças, um bloco inteiro que tá ali. Porque tem uma quantidade enorme de coisa que fala, pô, vamos doar isso aqui. Também, calma, se você doar metade, você não vai usar ainda. Não, mas eu vou falar o porquê também. Porque o meu dia a dia, eu só uso roupa de academia. Então as roupas que eu tenho pra sair, eu uso 2 vezes por semana, no fim de semana. Então, óbvio que vai ficar muita coisa ali que não dá nem tempo de usar. Se eu trabalhasse com roupa de normal para ir todos os dias, eu usaria mais, concordo? Não tô errada aí. Não, tá mas só certo. que eu só uso roupa de academia, dia inteiro, todos os dias. Tudo bem, faz sentido para você. Tá? Vamos dar esse voto, vamos dar esse voto ganho para ela. Faz sentido, até mesmo porque, novamente, faz sentido para sua personalidade, para o ambiente que você está. Você não precisa ter muitas outras roupas para sair, mas você precisa ter algumas que vão refletir em alguns outros momentos quando você quiser trazer uma mensagem diferente. Então, uma noite especial com o Rafa, um aniversário de algum colega das crianças, é importante. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com compras por impulso. Como você comentou, puxa, mas aí eu comprei uma peça e eu vou ter que comprar um sapato que combina com ela porque eu não tenho. Não faça isso. Você sempre tem alguma coisa que dá, é isso? Sempre. E se você for comprar uma peça nova, pense em pelo menos 3 outros itens que você já tem que combinem com ela. Essa dica é importante, Essa dica é legal. Antes de comprar uma peça nova, pensar em pelo menos 3 outros itens que já combinem com ela. Você já conseguiria usar com aquela para não ficar naquele. Agora eu vou ter que comprar outra. Se tiver só um item, você fala, pô, aí não, porque vai ter que comprar mais coisas ainda, né? Vai levar mais coisas para casa. Exato. Quanto mais você conseguir multiplicar a peça que você já tem ou a peça que você vai comprar, melhor. E outra coisa, quando você olha no espelho e fica aquele tipo, acho que tá legal. Não. Você tem que olhar e se sentir maravilhosa. Se você não bateu o olho e não gostou, ficou em dúvida, não leva. Não leva. E um terceiro ponto importante tenha uma wish list. Então, tenha no celular, no bloco de notas, coisas que você gostaria de comprar ou coisas que você acredita que precisa. Porque em um dia, uma TPM, um dia que você está mais estressado, eu quero comprar. Você vai olhar para essa wish list. Você não vai sair comprando peças aleatoriamente. Legal isso também. Ótima dica. Legal. Agora, voltando um pouquinho na questão das pessoas e dos estilos, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, adolescente, ainda no começo do nosso namoro, você lembra que eu era mais de usar brinco grande, argola, tal, eu sempre gostei. E quando eu fiz aquela consultoria, 20 anos atrás com a minha irmã, um pouco menos que isso, mas eu lembro que ela falava que eu me encaixava num estilo mais casual, que sempre, né, fui assim, mais urbano e sexy. Acho que até hoje tem um pouquinho, só que eu perdi muito disso com a maternidade. Então, assim, eu ainda tenho uns brincão grande, assim, de muitos anos atrás, mas hoje em dia eu me estranho mais quando eu coloco. Eu gosto ainda, acho bonito, ainda vejo nas outras pessoas, acho bonito, gosto, mas é engraçado como a gente tem uma mudança, assim, eu continuo gostando, mas hoje pra mim é mais difícil usar. Normal. Muito mais difícil. Primeiro que os nossos estilos mudam com o tempo.
Então é normal isso. E outra coisa, você não necessariamente gosta de todas as peças que estão ali dentro daquele estilo, porque você é uma mistura, você não é um único estilo. Então aquele seu lado mais casual, que hoje provavelmente está mais aflorado, até mesmo para correr atrás das crianças, não vê sentido num brincão de argola, onde o Luca vai meter a mãozinha e vai puxar. É isso mesmo. Então isso é adequação. Tá? Você não precisa e nem deve usar todas aquelas peças. Você tem que encontrar aquilo que você mais gosta dentro do seu estilo. Então, normal essa questão, a gente ir mudando, né, os estilos conforme a fase de vida que a gente tá, né? Mas eu vejo que, assim, muita coisa eu não deixei de gostar e ainda gosto de usar coisas naquele estilo. Mas acho que não é tão frequente agora pra mim. Tem outro que se sobressai mais, sabe? Que é o casual hoje em dia, Muda né? um pouquinho. Até por conta da minha profissão, porque eu mudei, né, de profissão. Eu trabalhava, né, na mesma área de vídeo, né, com o Rafa, e fui pra área de educação física, que já... não tem o que fazer, já é uma coisa casual, não tem Sim. como sair disso. Sim. Mas eu reparo muito nessa mudança de estilo. Eu não sei se você já tinha parado pra pensar nisso, Sim. nessa mudança de estilo, já que a gente tá junto há tanto tempo. A minha mesmo. Chegou uma fase na minha vida que eu olhei meu guarda-roupa e falei, não vou usar nada disso aqui. Foi bem isso. Nada que eu usava, eu passei a usar, né? Eu continuei usando. Não, isso Acho é que foi uma verdade. fase aqui, de uns 23, assim, por aí. 20, Eu não 20, sei, 23 mas o anos que eu eu mudei consigo- completamente. O que eu consigo ver é que você, por exemplo, acho que não tem nenhuma roupa sua que é de, sei lá, 15 anos atrás. Isso marca bem mesmo, essa Eu mudança tenho várias roupas até hoje que são de trocentos mil anos atrás e ainda estão no meu guarda-roupa. Você realmente... Então lá porque você acha que um dia vai usar. Mas eu acho que não. Olha só. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da combinação que ela fizer. Não, eu acho É. que dá pra usar ainda. Talvez tenha que mudar o tipo de combinação. Exato. Ju, você vai ter A gente vai Eu vou lá. agendar, a gente vai agendar uma tem que consultoria. agendar uma consultoria. Mas Precisamos. O legal também é, assim, pelo menos uma vez ao ano fazer uma limpa no guarda-roupa. Olhar as peças, tirar peças e pensar, eu me lembro de ter usado essa peça no último ano? Se você não lembra, você não precisa mais dela. Tchau. Por um ano. Um ano assim. Não usou por um ano, Você não precisa mais dela. esquece. Menos que seja Uma peça peças- afetiva. Tá. Aí é outra coisa. Ou outra coisas questão. muito específicas, tipo um vestido de festa, que você não, Sim, né, você não vai ficar é. usando normal, uma peça muito Um evento específica, especial. tá? Eu preciso fazer essa limpa. É interessante. Pelo menos uma vez ao ano. E doar, né? Tem tanta gente precisando aí. Não, mas a gente... Roupa parada que não usa aí. Mas eu andei tirando bastante coisa, Sim, a né? gente fez uma limpa Aliás, eu recente faço aí. direto nos guarda-roupa dos meninos, porque eles pedem roupa muito rápido e a gente acaba fazendo na nossa, né? Pra ir já doar. ir junto. Ô, Ju, e quais os próximos passos aí? Foi Bom, um período, assim, relativamente curto, né? Que você construiu tudo isso. E... Foram o quê? 2 anos? mas mais intenso no último ano, de agosto do ano passado pra cá. Mas o último ano, porque a gente já tá em agosto. E agora você... Outubro já. Você contratou uma agência de social media, né? E aí? O que Faz quanto tem tempo pra que frente você aí? contratou essa agência? Há uma Agora. semana. Agora. Elas nem começaram a postar ainda. Elas Eu vão ia começar... falar, você já viu a diferença? Não dá pra saber. Ainda não. Primeiro, elas vão começar a postar na próxima semana pra mim, mas também tem todo o tempo de aprendizado, né? Não só sobre a forma como eu falo, mas o que meu público mais gosta. Obviamente, a gente tá sempre em contato, conversando, tive reunião hoje mesmo com elas, mas é um período, né? Então tem uma curva de aprendizado. E agora eu tô indo mais pro digital ainda, pro infoproduto. Então, dia 9 agora de outubro eu tenho um lançamento do meu infoproduto, que vai ser um curso voltado também para essa imagem profissional, porque é o que a maioria das mulheres me buscam, justamente por causa desse meu background no mundo corporativo. Então, esse curso, eu falo que é para você deixar de ser a mocinha do escritório e passar a ser reconhecida e ouvida. Então, dia 9 vai ter o lançamento disso. Depois, a gente vai ter o lançamento de alguns e-books também ao longo do ano. Por quê? O que acontece? Como eu comentei até com a Pá antes da gente começar. Eu tô fechando a minha agenda de outubro já. Então, assim, o mês nem começou, a minha agenda tá Isso fechando. pra consultoria, Pra consultoria 1 a 1 comigo. que é online. Então a pessoa... Ou presencial, Ou né? presencial. Ou presencial, tá. Então É. você já tá, tipo, tá fechando lá pra frente, porque você não tem mais horário pra atender consultoria. Eu não tenho mais horário.
Então, eu preciso desse produto digital porque o meu tempo no 1 a 1 não dá mais para a demanda que eu estou recebendo. E, obviamente, né, nesse produto vai ter toda a qualidade do meu atendimento, mais um suporte. Então, por exemplo, mensalmente a gente vai ter mentorias em grupo comigo para tirar dúvidas ou com convidados para falar sobre casos específicos. Então vai ter um acompanhamento mais de perto. E o segundo ponto desse infoproduto, além de, né, poder ajudar a escalar mais para que mais pessoas tenham acesso, é fazer com que mais pessoas tenham acesso também, mas em relação ao financeiro, porque a consultoria no 1 a 1 comigo é muito mais cara. Então é para isso também, porque eu quero que mais mulheres tenham isso, tenham essa transformação que eu vivi e que eu já vi mais de 250 mulheres passarem. Muito bom. Bacana. E mais de quantos países que tá lá no seu Instagram? Atualmente eu já atendi mais de 12, eu não contei ultimamente. Eu lembro, semana passada foram 2 novos, eu atendi semana passada Angola e Portugal. É sempre brasileiro? Não. Não? Não. Eu já fiz relação, comércio exterior. Comércio exterior, então não É. tem fronteira. Em inglês já. Então, eu atendi um homem, um holandês, a esposa dele brasileira, fez a consultoria. E eles chegam em você através do Instagram? Sempre do Instagram. Então, mas o seu conteúdo lá é todo em português? É todo em português, mas assim, eu atendo muitas portuguesas ou angolanas, também no caso, né, pessoas de outros países que têm o português também como língua. E no caso dele, especificamente, foi a esposa, que é uma brasileira, que mora lá. Ou então, por exemplo, alguém me dá de presente. Eu sou um presente muito comum. Isso é legal mesmo. É legal, fica a dica, gente. Então, assim, ó, uma amiga me presenteia para outra, e aí eu faço um gift card para ela. E como tem essa facilidade de falar tanto o espanhol quanto o inglês, eu sou bastante presenteada. Muito que legal, muito bom. É um presente muito legal. Eu gostaria. Tá me pedindo? Aí, fica a dica. Qual que é a próxima data? Aí, ó, sei lá que tem algum evento, casamento, aniversário ou final de ano. Isso aí. Legal, Ju. Quer passar algum recado para quem tá assistindo? Deixar alguma mensagem? Se você não me conhece, só vai lá no @justoquepreciso para me seguir. E como eu comentei, dia 9/10 tem o lançamento do meu curso gravado, que vai ser muito legal. O conteúdo tá muito bom. Eu tenho trabalhado muito para isso, focada para que realmente seja um conteúdo onde você vai ter uma transformação e um acompanhamento muito bom. E se quiser a consultoria online, corre, que a agenda tá só para novembro. E pelo que eu tô vendo, vai fechar definitivo aí. Porque eu preciso de férias também. Então. Tem essa questão, né? Que não é mais CLT, não trabalha, não ganha. Não tem nenhuma garantia, né? Exato. Eu e o Rafa, a gente assim, ó, quando que não tira um mês de férias a gente? Mas os produtos digitais vão ajudar nisso. Vão me ajudar nisso. A ideia é assim, eu acho que um mês de férias não dá. Mas uma semaninha, quem sabe? Já tá de bom tamanho. Já tá de bom tamanho. Gostei, adorei o papo. Eu adorei. Obrigado por ter vindo. Espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha aqui. Se inscreva no nosso canal para receber os próximos vídeos. E se tiver alguma dúvida relacionada ao assunto que a gente acabou de conversar ou qualquer outro tipo de assunto aqui relacionado ao canal, comenta aqui embaixo ou manda pra gente lá no nosso Instagram também. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Tchau. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Ju. Tchau, pessoal.